Hoje eu gostaria de conversar a respeito da necessidade de compreendermos que Deus pode fazer muito além do que pedimos ou pensamos. Na semana passada nós conversamos, no domingo passado, nós conversamos a respeito daquilo que nós podemos ser como igreja, muito além da religião. Hoje eu quero te levar a pensar a respeito do nosso relacionamento com Deus em oração, de um Deus que nos leva muito além do que pedimos ou pensamos. E para isso, nós vamos ler o texto de Efésios, capítulo 3, do 14 ao 21. Assim diz a palavra do Senhor: por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Que o Senhor nos edifique com a leitura e com a proclamação de sua santa palavra. A palavra do Senhor nos ensina a respeito de oração. É disso que o apóstolo Paulo está falando aqui. O apóstolo Paulo era um homem de oração. Você pode perceber isso em todo o texto bíblico. Ele acreditava na força que a oração tem para conduzir a nossa vida, para nos levar além, para nos fazer ir na direção que Deus quer que nós devemos ir. A oração é um poderoso meio espiritual, de acordo com o pensamento do apóstolo Paulo. Através da oração, nós nos aproximamos de Deus, e através da oração, nós nos aproximamos do ideal que Deus tem reservado para nós. O apóstolo Paulo era um homem de oração. Você pode perceber isso no capítulo 3, não apenas no início do texto que nós lemos agora, mas também no começo do capítulo. Logo no primeiro versículo ele diz: por essa causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus. Veja, Paulo está falando ali que ele está preso por causa do Evangelho. Paulo não é um homem de oração que está na igreja, numa reunião confortável, com o som ligado, tudo bonitinho. Se está frio, ele está no calor do ambiente. Se está calor, ele está com o ventilador ligado. Não, Paulo é alguém que está na prisão por causa do Evangelho. Paulo é alguém que teria todos os motivos do mundo para dizer: vou dizer o seguinte para você, meu irmão, não quero mais saber desse negócio, não. Eu me engajei nessa causa, na causa santa do Evangelho, e acabei preso aqui. Mas nesse mesmo capítulo em que Paulo informa: eu sou um prisioneiro de Cristo Jesus, ele diz, como nós vimos no versículo 14, por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai. Apesar da prisão, apesar das lutas, apesar das necessidades, ainda assim, o apóstolo Paulo era um homem de oração. E eu pergunto para você, que lugar tem a oração na sua vida, no seu dia a dia? Que lugar tem a oração na sua caminhada como cristão? Que lugar tem a oração na sua existência no dia a dia? Para muitos a oração se limita àquele momento antes das refeições. Para muitos é isso, né? Para alguns nem isso, mas para muitos a oração é aquele momento antes das refeições. Então o sujeito vai lá, fecha o olho e faz aquela oração decorada ali antes de almoçar ou antes de jantar, quando lembra de fazer isso. Então fecha o olho e diz: faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Pronto, terminou ali aquela oração. Você orou durante o dia? Orei ali 2 frases, tá bom, né? E às vezes fez bem a comida e nem para dizer depois, né, Senhor, muito obrigado porque fez bem, né? Nem isso faz, né? Tá lá, comeu. A prática de oração dele se limita a isso. E alguns a prática de oração se limita a dar um grito de vez em quando: meu Deus do céu, porque é uma oração, né? Você está se dirigindo a Deus: meu Deus do céu,
A prática de oração se limita a isso, né? Para outros, o único momento de oração durante a semana é quando ele vem à igreja. Quando ele vem à igreja, o pessoal ora, ele ora também, ele está junto, então ele está ali orando. E depois, as pessoas não entendem por que tem uma vida espiritual tão fraca. Depois as pessoas não entendem por que tem uma experiência tão limitada com Deus. Porque a força da sua vida espiritual está intimamente ligada com a sua vida de oração. Um grande sábio e pregador da igreja antiga, chamado João Crisóstomo. Crisóstomo significa boca de ouro, né? João Crisóstomo era considerado o maior pregador da igreja antiga. Quando você lê os sermões de João Crisóstomo, você vê que ele era o maior pregador, não apenas no sentido de ser o melhor de sua época, mas maior porque as pregações eram longas também, eu vou lhe dizer isso, né? Deram ele mais de 2 horas de pregação, com detalhe, não tinha banco nas igrejas não, as pessoas ficavam em pé ali durante o culto. Amém, irmãos? Mas amém foi show, você viu, Luiz Carlos? Você reparou que nessa hora ninguém quer dar amém, né? Amém, irmãos? João Crisóstomo ali, o pregador, sermões enormes, e o povo em pé, ansioso, né? Fazia durante a mensagem, devia fazer um alongamentozinho ali e ouvindo a pregação do homem. João Crisóstomo tinha algo a dizer a respeito disso, da oração. Ele dizia, assim como a alma dá vida ao corpo, assim também a oração mantém a vida da alma. Assim como a alma dá vida ao corpo, assim também a oração mantém a vida da alma. Há uma ligação direta entre a nossa alma e o nosso corpo. Os dois se compõem e formam esse ser humano que nós somos. O elan espiritual que nos mantém vivos. E o que João Crisóstomo está dizendo é, se a sua alma não for alimentada, você pode até ter um corpo vivo, mas por dentro você está morto. A oração alimenta a alma. A oração alimenta a nossa vida espiritual. Quanto mais eu oro, mais forte eu estou. Quanto menos eu oro, mais fraco eu estou. A gente tem conversado muito aqui às sextas-feiras, nos madrugous, né, no pequeno grupo que se reúne às sexta-feira a partir das 11h30 da noite aqui na igreja. A gente tem conversado muito sobre como resistir ao pecado, como resistir às tentações. Esse tem sido um tema recorrente dos nossos encontros aqui. E uma das conclusões que a gente sempre chega a partir do texto bíblico, a partir da Escritura Sagrada, é que a oração nos dá força para resistir ao pecado. Para pensar um pouquinho na sua vida particular, nas vezes em que você tropeçou, nas vezes em que você caiu, nas vezes em que você não resistiu ao pecado. Para lembrar desses momentos. Muito provavelmente você vai descobrir que esses momentos eram momentos em que você estava fraco em oração. Você não separava tempo em oração. Mas o contrário também é verdadeiro. Naqueles momentos em que você esteve mais íntimo de Deus, naqueles momentos em que você esteve com os seus joelhos dobrados em oração, eu tenho certeza absoluta que esses foram os momentos em que você teve maior vitória contra o pecado. É assim, a oração alimenta a nossa vida espiritual. Se você experimentar orar quando estiver numa situação de tentação, você vai entender o que eu estou dizendo aqui para você. Apareceu uma oportunidade, de repente, de você passar a perna no seu patrão, né? Apareceu uma oportunidade de você enganar o seu patrão e levar algum dinheiro numa operação ali na sua empresa. Aí na hora que você vai fazer isso, você faz uma oração. Senhor, me abençoe, se for da tua vontade que eu consiga roubar o meu patrão aqui. Você vai fazer essa oração? Não vai. Ó Deus, me abençoe nesse roubo, Pai. Vai cair um raio na sua cabeça naquela hora, se você fizer um negócio desse, né? Se você orar naquele momento, você não vai roubar, meu irmão. Efeito especial, pensando o quê? Calma aí. Aí é legal que a gente fecha um aqui e o outro. Espera aí. Tá gravando isso, mano? Tá, né? Esse pedaço depois a gente tira, tá bom? Bem, é assim. Se você orar naquele momento, acredite, meu irmão, você não vai roubar. Mesma coisa da situação do adultério, né? O camarada está ali, o casamento dele não está muito bem, aparece aquela menininha bonita lá no trabalho com ele, ele olha para ela olha para ele e fala, Senhor, essa mulher está dando mole para mim, Pai. Ajuda-me a ser vencedor nessa investida. Você vai fazer essa oração? Se você fizer essa oração, Deus manda 2 raios na tua cabeça, né? Não apenas um. Porque caso o primeiro não mate, o segundo já te leva, né?
Mas eu digo com toda certeza, se você orar naquele momento, eu duvido que você caia em adultério. Está entendendo o que eu estou dizendo? Quando nós temos oração, vida de oração, nós nos tornamos resistentes ao pecado. A oração nos torna firmes no nosso propósito de sermos santos diante de Deus. Eu queria conversar sobre oração com você nessa noite e dar três dicas simples para você hoje a respeito desse tema. A partir do que Paulo ensina para a gente aqui. A respeito dessa ideia de que Deus é capaz de fazer muito além daquilo que nós pedimos e pensamos. Deixa eu compartilhar uma primeira dica com você. Vá de joelhos até a presença do Pai. Se você quer ver isto que Deus pode fazer na sua vida, se você quer contemplar um Deus que é capaz de fazer muito além daquilo que nós pedimos e pensamos, vá de joelhos até a presença do Pai. Eu acho interessante que Paulo poderia ter dito, por essa causa eu oro diante de Deus. Mas ele diz, por essa causa eu me ponho de joelhos diante do Pai. E é claro que ele está querendo trazer algum ensinamento para a gente com relação a isso. Meu irmão, a oração é o meio de nós nos conectarmos a Deus. Através da oração nós confessamos a Deus os nossos pecados, abrimos o nosso coração para Deus para falar das nossas angústias, esperamos receber de Deus as suas bênçãos, louvamos e adoramos a Deus com o nosso coração. A oração nos conecta com Deus. Mas qual deve ser a atitude da oração? A atitude da nossa vida de oração deve ser a humildade. Por essa causa eu me ponho de joelhos, diz o apóstolo Paulo. Humildade. Quando você se ajoelha diante de alguém, você se humilha na presença dessa pessoa. Quando você se ajoelha diante de alguém, você mostra de verdade quem você é e quem aquela pessoa é. Ela é o Senhor. Eu sou o servo. Eu me ajoelho diante do meu Senhor. É óbvio que Paulo não está falando aqui simplesmente do gesto ritual utilizado na oração. Eu acho que ele também está falando sobre isso, mas a Bíblia apresenta, especialmente no Novo Testamento, mas também o Antigo, várias formas, várias posições de se orar. Então a Bíblia fala a respeito de levantar as mãos em oração, a Bíblia fala sobre se colocar de pé para orar. Em alguns momentos, em momentos-chave, a Bíblia fala de pessoas que se ajoelham para orar. Eu acho uma bênção poder me ajoelhar na presença de Deus para orar. E eu algumas vezes prego em outras comunidades, que não são comunidades presbiterianas, várias vezes, em função também da minha tarefa como capelão. E eu devo me dizer que eu sou profundamente inspirado na minha vida devocional quando eu vejo aqueles irmãos se achegando à igreja, a primeira coisa que eles fazem é se ajoelhar ali e orar a Deus, pedindo a Deus que os abençoe. Eu fico pensando, poxa vida, quantas vezes a gente chega na igreja, a primeira coisa que a gente faz é gritar com o irmão, falar com o outro, conversar com o outro. Eu sou profundamente impactado quando eu vejo esse gesto de alguém que chega na casa do Senhor, dobra os seus joelhos diante de Deus e diz, Senhor, prepara o meu coração para esse culto de hoje. Prepara o meu coração para esse encontro que eu vou ter com o Senhor hoje. Quem sabe você não pode começar a ter essa prática também, meu irmão? Quem sabe você não pode começar a fazer isso também? Quando você chegar na igreja, dobre o seu joelho e diz, Deus, hoje eu não quero ficar reparando na roupa de ninguém. Deus, hoje eu não quero ficar pensando por que o pastor falou isso, o pastor falou aquilo. Deus, hoje eu não quero ficar pensando se o louvor cantou bem ou se não cantou. Deus, hoje eu não quero ficar pensando se aquele irmão está de mal comigo ou se ele está de bem comigo. Deus, hoje eu quero ter um encontro com o Senhor aqui. Que tal você começar a ter essa experiência? Ter humildade diante de Deus para dobrar os seus joelhos. Meus irmãos, hoje nós assistimos um mundo evangélico brasileiro em que a posição se inverteu e parece que nós somos os senhores e Deus é o nosso servo. E nós determinamos para Deus determinadas coisas. Inclusive há alguns grupos de cristãos que usam essa expressão, né? Eu determino isso, eu determino aquilo, eu determino. Você não determina nada, meu irmão, porque você é servo e Deus é o Senhor. Ele é quem determina as coisas antes mesmo da fundação do mundo. Mas nós invertemos completamente a relação, como se Deus se ajoelhasse diante de nós para dizer, e aí, o que você quer? O que você pede? Irmãos, por essa causa eu me ponho de joelhos, em humildade eu me coloco diante de Deus, reconhecendo que Ele não tem a menor obrigação de atender a minha oração, não tem a menor obrigação.
Ah, pastor, mas peraí, poxa vida, mas como é que eu vou chegar diante de Deus assim? Se Ele não tem a menor obrigação de atender a minha oração, para que eu vou falar com Ele? Eu vou falar com Ele porque a minha oração tem um fundamento. O fundamento da oração é a certeza de que Deus é o nosso Pai. E mesmo Ele não tendo a menor obrigação de atender a nossa oração, como um Pai querido em misericórdia, Ele ouve o nosso clamor e Ele nos atende por sua graça. Deus é o nosso Pai. Por essa causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, diz o apóstolo Paulo. A atitude da minha oração é humildade. Eu me ajoelho diante de Deus por reconhecer quem Ele é e quem eu sou. Mas o fundamento da minha oração é a certeza de que esse Deus que é meu Senhor é também o meu Pai. E por ser o meu Pai, Ele me ouvirá, Ele me atenderá, Ele estará ao meu lado. Deus é o meu Pai e Ele me entende como um pai faz com o filho, e Ele me ama com amor de pai para filho. Deus é o meu Pai. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é que os pais que existem na terra são uma lembrança desse Pai que é o Pai Celestial. Se você teve um pai presente na sua vida, você sabe do que eu estou falando. Se você teve um pai que assumiu o seu papel de pai na sua vida, você sabe do que eu estou falando. Alguém que esteve ao seu lado, que te repreendeu quando foi necessário, mas alguém que te acolheu nos momentos em que você precisava, alguém que era capaz de ser justo e lhe ensinar valores como justiça e responsabilidade, mas alguém que foi capaz de ser carinhoso e demonstrou amor e graça também. Se você teve um pai segundo o coração de Deus, você sabe do que eu estou falando. O problema é que muitas vezes nós não temos pais assim, né? Muitas pessoas têm dificuldade em entender Deus como Pai porque os seus pais nunca foram assim. Muitas pessoas têm dificuldade em entender isso que nós estamos falando porque tiveram pais ausentes, porque tiveram pais que não foram nada daquilo que Deus esperava. De repente é o seu caso. De repente você está me ouvindo dizendo, pastor, esse sou eu. Quando eu precisava, meu pai não estava lá. Quando eu precisava de alguém para me dar a direção, meu pai não estava naquele momento. Meu pai abandonou a minha família. Ou meu pai estava presente dentro de casa, mas a presença dele nada era a mesma coisa. Meu pai me agredia verbalmente, fisicamente. Eu não tive um pai. É possível que seja verdade, é possível que se essa é a sua história, você não teve um pai realmente de verdade. Mas acredite, meu irmão, acredite, você não teve um pai terreno, mas você tem o verdadeiro Pai, que é o Pai Celestial. Esse Pai continua sendo o seu Pai e sempre será. Esse é o Pai que te acolhe no teu momento de dor. Esse é o Pai que dá a direção para você quando você precisa de orientação. Esse é o Pai que é justiça e graça na sua vida em todo momento. Este é o Pai do céu. E eu quero dizer em especial para vocês homens, viu? Muitas vezes nós carregamos essa história. Nós tivemos pais que foram péssimos pais e nós reproduzimos essa história na nossa vida. E nós nos tornamos péssimos pais também. Em especial para vocês, homens, sejam os pais que Deus quer que vocês sejam. Amem os seus filhos, sejam presentes na vida deles, sejam responsáveis no trato com seus filhos, forjem seus filhos como homens e mulheres de Deus, seja a presença de Deus na vida deles. É isso que Deus espera de vocês como pais. E aí o seu filho, quando ouvir que Deus é pai, o seu filho vai entender sobre isso, porque ele vai olhar para você como um pai segundo o coração de Deus. A atitude da nossa oração é humildade. O fundamento da nossa oração é a certeza de que Deus é o nosso Pai. E se Ele é o nosso Pai, Ele está sempre pronto a nos ouvir. Afinal de contas, como ensinou Jesus, qual é o pai que quando um filho pede pão, ele dá pedra? Que pai é esse? Disse Jesus. Jesus falou, se o Pai terreno cuida tanto da gente, imagine o Pai celestial que não fará. Meu irmão, você traz hoje à igreja uma causa, você traz hoje à igreja algo que lhe traz dor, você traz hoje à igreja algo que lhe angustia, você traz hoje à igreja algo que lhe tira do lugar, deposite isso aos pés do Senhor, porque Ele é o seu Pai, e Ele é um Pai que está sempre pronto a te ouvir. Mas até onde esse Pai pode me atender? De repente você pergunta, tudo bem, pastor, mas o senhor não sabe o tamanho do meu problema. Até onde o meu Pai pode ir? Até onde esse Pai celestial pode me ouvir?
Este Pai Celestial pode ir até o limite do universo. Esse Pai Celestial pode ir até o infinito para atender o seu clamor, se assim for conforme a vontade dele. Sabe por quê? Porque o tesouro da oração é a riqueza da glória de Deus. De repente, quando você pedia aquele presente ao seu pai, o seu pai dizia para você: meu filho, eu não tenho condição de lhe dar esse presente. De repente, quando você pedia aquele tênis, o Marcinho estava falando sobre tênis, eu não sei nem o nome desses tênis que ele falou um nome ali, para mim foi língua estranha, né? De repente, você pedia aquele tênis ao seu pai dizia: meu filho, eu não tenho condições de te dar isso aí, não vou lhe dar, porque no meu baú não tem tanto dinheiro assim, meu filho, né? Mas veja o que diz o apóstolo Paulo: por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza de sua glória, meu irmão, acredite, no baú de Deus sempre há mais riquezas, sempre há mais riquezas. Creia nisso firmemente. Se for conforme a vontade do Pai, não há nada que Deus não possa fazer por você, não há nada que Ele não possa fazer. O tesouro da oração é a riqueza da glória de Deus. O nosso Pai é o Criador dos céus e da terra. O nosso Pai é o dono de todas as coisas. E por isso nós somos ensinados em Sua palavra: para Deus não há impossíveis em todas as Suas promessas. O nosso Pai Celestial é o dono de todas as coisas. Você já deve ter visto aquele adesivo que algumas pessoas colocam no carro, né? Assim: eu não sou o dono do mundo, não é isso? Mas sou filho do dono, né? É mais ou menos assim, né? Nós não temos todas as coisas aqui, mas o nosso Pai é Senhor de todas as coisas. Tem algo que lhe angustie, meu irmão? Tem algo que mexe com você nessa noite? Vá de joelhos até a presença do Pai. Você tem total acesso ao nosso Deus. Você não precisa de intermediários. Eu acho bonito e me sinto muito feliz, orgulhoso, mas responsável também, quando alguém chega para mim e diz: pastor, ora por mim. Eu acho muito bonito isso. E eu oro de verdade, né? Eu gosto de orar pelas pessoas, gosto de interceder a Deus pelas pessoas. Você pode ter certeza que eu oro por você. Você pode ter certeza que eu faço isso. Mas o mais bonito é que você não precisa nem pedir a mim para orar por você. Você pode ir direto a Deus, você pode ir direto ao Pai. Dizer assim: Pai, ouve o meu clamor, ouve a minha oração. E sabe o que é melhor? O Pai ouvirá a sua oração. O Pai Celestial, o Criador dos céus e da terra, o dono de todas as coisas, é o seu Pai. E Ele vai ouvir o seu clamor. Vá de joelhos até a presença do Pai. Mas pastor, como é que é isso? Qualquer oração que eu fizer para Deus, Deus vai atender? É isso mesmo? Quer dizer que eu posso mesmo fazer aquela oração: Pai, conceda-me agora, a fim de que eu fique doce, açucarado, conceda-me agora um camaro amarelo. Será que qualquer oração você pode fazer a Deus, né? Senhor, eu quero aquele carro. É assim? Qualquer tipo de oração. Fica a dica, meu irmão: aprenda as 4 orações irresistíveis para Deus. Pensando o quê? Eu vou ensinar hoje para você, aqui, meu irmão. Você vai sair daqui sabendo 4 orações irresistíveis. Se você fizer qualquer uma dessas, Deus vai te atender. Pode me pegar depois ali: pastor, é verdade o que o senhor está dizendo? É verdade. Igor, qualquer uma dessas 4, você pode pedir que Deus vai atender. Pode ficar tranquilo, qualquer uma delas. Quem quer aprender as orações irresistíveis, diga amém aqui. Opa, vou ensinar para você. Está pensando o quê? O apóstolo Paulo diz isso para a gente aqui. Tá? Eu vou ler o texto de novo para você ver que orações são essas. Eu vou ler do versículo 16 até o 19. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Daí, nesse texto, o apóstolo Paulo faz 4 pedidos
que sempre vão ser atendidos por Deus. Orações irresistíveis para Deus. Quando um filho de Deus dobra o seu joelho e pede isso para Deus, Deus não resiste a essa oração e Ele atende de imediato. Primeiro, quando você pede para que nós sejamos fortalecidos com poder. Quando você pede isso, meu irmão, Deus atende a sua oração. Quando você dobra o seu joelho e diz: Deus, eu preciso do poder do Espírito Santo para eu enfrentar as minhas lutas, para eu enfrentar as minhas dificuldades, Deus não resiste a essa oração. Por que eu me coloco de joelhos, diz o apóstolo Paulo? Para que Deus vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito. De repente você já deve ter pedido a Deus: Senhor, aumenta o meu salário. É justo, Ele é o seu Pai, você pode pedir o que você quiser. Deus, aumenta o meu salário. Deus, me ajuda a arrumar uma namorada, né? Tem gente que faz essa oração insistentemente ao Pai, né? E eu acredito, porque Deus é o Deus de aliança, Deus de promessa, Deus de milagres também, né? Então, Senhor, me arruma uma namorada, Pai, né? E ali pede. Você pode pedir o que você quiser ao Pai. Mas, meu irmão, você já dobrou o seu joelho para Deus e diz: Deus, me fortaleça com o seu poder. Já fez esse pedido para Deus? Cuidado, meu irmão, que quando você fizer esse pedido para Deus, Deus vai atender a sua oração. E aí, meu irmão, aí o diabo vai ficar furioso com você, porque você vai ser fortalecido no poder do Senhor. Infelizmente, nós temos crentes fracos, crentes que não são capazes de testemunhar do Evangelho, crentes que não são capazes de servir ao Senhor como Ele deseja que nós sirvamos, crentes que não são capazes de se submeter às autoridades da igreja, crentes que não são capazes de contribuir com a vida da igreja, porque são crentes que não dobraram os seus joelhos pedindo a Deus para serem fortalecidos com poder, mas na hora que você pedir isso ao Senhor, Deus não vai resistir à sua oração e Ele vai derramar poder sobre a sua vida. Eu quero ser um crente poderoso, meu irmão, eu quero ser. Eu quero pregar e quero que a minha pregação toque o coração das pessoas. Eu quero estar ao lado das pessoas e quero que elas percebam em mim a força do Espírito Santo. Eu quero isso de Deus e é por isso que eu dobro os meus joelhos na presença do Senhor e digo: Senhor, me fortaleça com o poder mediante o Teu Espírito. Peça isso a Deus hoje também, meu irmão, e você sairá daqui forte com a graça de Deus. Deixa eu compartilhar uma segunda oração que é irresistível para Deus. O apóstolo Paulo falou isso. Então você pede para que seja fortalecido com poder e você pede para que Cristo habite em nosso coração. O apóstolo Paulo fala no verso 17: e assim eu peço também para que habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Meu irmão, quando você pede para Deus assim: Cristo, habita em meu coração, Cristo, fique comigo, Cristo, tenha comunhão comigo. Sabe o que Jesus Cristo faz? Jesus Cristo atende a sua oração. Essa é uma oração irresistível para Deus. Jesus Cristo habita no meu coração, habita no meu coração. Jesus Cristo habita atendendo a sua oração, habita no seu coração, na sua mente, faz morada em você. Mas assim, você precisa resolver dizer para Jesus se você quer que Ele tome posse do seu coração ou você quer só que Ele fique ali alugado. Sabe como é que é? Eu moro num apartamento que não é meu, é um apartamento da União. É chamado PNR, Próprio Nacional Residencial. São algumas construções que a União tem para os funcionários públicos que precisam se deslocar de um lugar para o outro morarem, né? Então, eu não tenho apartamento aqui em São Paulo, eu moro num prédio da União, um prédio do Exército. E lá naquele prédio, todas as outras pessoas também são funcionárias do Exército. E muitas vezes a gente vê o pessoal maltratando o apartamento, maltratando, né? Por quê? O camarada sabe que vai ficar ali 2, 3, 4 anos e vai sair, vai para um outro lugar, então... Quantas vezes você já viu isso? Quem é proprietário de casa e às vezes aluga para alguém, o camarada vai lá, quando você vai visitar a casa, você não acredita no que o camarada fez na casa, né? Não, a casa não é dele, ó.
é alugada. Agora, quando você muda para uma casa, quando você compra uma casa, quando você compra um apartamento, sua primeira providência, eu quero deixar isso aqui do jeitinho para eu morar, né? Então você vai lá e pinta. Você descobre até de onde pintou, né? Você vai lá e pinta e faz as coisas, e faz e acontece, porque você quer que aquela casa fique no seu jeito, porque aquela casa é sua. Meu irmão, não dá para alugar seu coração para Jesus, não dá para fazer isso. Jesus Cristo é o seguinte: fica aqui agora, mas não mexe muito nas coisas não, porque esse coração não é seu não faz isso não, né? Jesus, por que o senhor já está querendo tirar esse móvel do lugar aí, né? Deixa esse móvel aí. Jesus fala: mas eu quero tirar esse pecado aqui do lugar. Não, desse pecado aí que eu gosto dele aí mesmo onde ele está, não mexe nele não, tá? Jesus, pode dizer a verdade, o senhor já ficou uma semana aqui, pode sair, depois mês que vem o senhor volta de novo, eu preciso ir na balada agora, então dá para o senhor dar uma saída aqui, por favor? Meu irmão, não dá para fazer assim com Jesus. Jesus habita aqui um pouquinho, mas daqui a pouco, né? Jesus, o senhor estava habitando aqui até agora, mas eu quero conversar com meu amigo na hora do culto agora, então Jesus, dá uma saidinha, né? Daqui a pouco o senhor volta, faz esse favor, né? Não dá para fazer assim com Jesus. Ou Jesus Cristo habita no seu coração, ou ele toma posse da sua vida, ou ele está com você totalmente, ou ele não está. E aí de repente você está pensando assim: pastor, vou dizer a verdade, eu acho que nem alugar para Jesus meu coração eu alugo. Eu acho que ele me visita de vez em quando, né? Porque quando ele chega lá, eu finge que não estou. Sabe como é que é quando bate aquele camarada? De casa, aí você se esconde ali para ninguém te ver, né? Fazer que fica quietinho, quieto, né? Pior que, às vezes, você tenta, quando é à noite, você tenta apagar a luz para dizer que não tem ninguém ali, mas aí o camarada: estou vendo a luz acesa aí. Eu faço assim com Jesus, pastor, né? Quando ele aparece e eu não quero atender, eu faço assim: fica aí do lado de fora, né, meu irmão? Não dá certo. Mas como é que eu faço então, pastor, para ter Jesus morando no meu coração, ter comunhão íntima com ele, para que ele habite no meu coração? Sabe o que você faz? Você dobra os seus joelhos e diz: Senhor Jesus, vem habitar no meu coração agora. Vem tomar o meu coração agora, e o Senhor tem toda a liberdade para mexer na minha vida do jeito que o Senhor quiser mexer. O Senhor tem toda a liberdade para tirar da minha vida aquilo que o Senhor quiser tirar. O Senhor tem toda a liberdade para rearranjar os móveis da minha vida. O Senhor tem toda a liberdade para quebrar paredes e fazer uma decoração nova. O Senhor tem toda a liberdade para mexer na minha vida do jeito que o Senhor quiser. Vem, habita no meu coração. Quando você fizer essa oração, Deus não vai resistir e vai atender o seu clamor. Tem uma outra oração irresistível para Deus. Quando você pede a Deus para que nós possamos conhecer e compreender o amor de Cristo. Paulo diz: eu peço para vocês compreenderem e conhecerem o amor de Cristo. Um amor que é largo, que é comprido, que é alto, que é profundo, um amor que toca todas as dimensões da sua existência, um amor que se estende por todo o universo, um amor que é o amor que apenas Deus pode ter. Eu quero que vocês conheçam esse amor. Eu estava falando, né, agora há pouco aqui, quantas pessoas não conseguem chamar Deus de pai porque não tiveram uma experiência boa com o pai, não tiveram uma experiência boa com a mãe, não tiveram uma experiência familiar boa, não sabem o que é ser amados. Eu conheço gente assim, não sabe o que é ser amado. E qualquer gesto, qualquer tentativa de um gesto de afeição parece como uma agressão para essa pessoa, porque ela não sabe o que é isso. Mal comparando, não sei se você já viu aquela situação, pelo menos eu já passei por isso algumas vezes, né? Em que você chega, às vezes, num cachorro de rua, e aí você vai ali, estende a mão para fazer o carinho, o cachorro sai todo correndo com medo de você, já viu? Me dá uma pena quando isso acontece. Você vai lá, estende a mão, ele já abaixa o rabinho e sai correndo dali. Por que ele está fazendo isso? Porque com certeza já apanhou muito, né? Já apanhou muito. Alguém estende a mão, ele acha que vai bater de novo. Meu irmão, você é muito mais do que um cachorro, obviamente, né? Como já diz a canção popular, eu não sou cachorro, não. É verdade, eu sei disso. Mas muitas vezes a gente age assim também. A gente não é capaz de receber um gesto de afeição porque a gente já foi tão agredido na vida, a gente já sofreu tanto. A gente já sofreu tanto de desconfiança.
A gente já sofreu tanto de agressão verbal. Alguns casos, alguns já foram abusados fisicamente. Quantas vezes a gente encontra com pessoas que já passaram por situações assim? E tem medo de qualquer coisa que soe como afeição, porque ela não sabe distinguir o que é afeição e agressão. Ela não sabe mais o que é amor. Nunca foi amado. Irmão, não sei se esse é o seu caso, espero que não. Mas caso seja, hoje eu quero orar por você, pedir a Deus para que você possa conhecer, compreender o amor de Cristo por você. Jesus Cristo te ama, meu irmão, com um amor que ninguém pode ter. Seu pai, a sua mãe, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, ninguém pode te amar como Jesus Cristo te ama. Ninguém pode fazer isso. Jesus Cristo me amou tanto, mas me amou tanto, que quando Ele me viu preso no lamaçal do pecado, quando Ele me viu longe e distante dEle, quando Ele me viu por vontade própria me afastando do seu amor, Ele olhou para mim e disse: Christian, eu te amo, e porque eu te amo, eu vou restaurar o seu coração, eu vou lhe trazer para mais perto de mim. Eu não me importo com o que você falou, eu não me importo com o que você pensou, eu te amo, e o meu amor excede qualquer largura, comprimento, altura e profundidade, e porque eu te amo, eu quero me relacionar com você, apesar de quem você é. Eu te amo e quero que você conheça o meu amor. Jesus Cristo diz isso para você hoje também, meu irmão. Mas pastor, eu não consigo entender isso. Eu não mereço o amor de Cristo. Eu sou pecador demais, eu erro demais, eu não mereço o amor de Cristo. Eu não consigo entender isso que o Senhor está dizendo. Eu concordo com você, você não merece o amor de Cristo mesmo, nem você nem ninguém, nenhum ser humano merece o amor de Cristo. Mas faça essa oração para Deus hoje: Senhor, me faça compreender e conhecer o amor de Jesus Cristo, esta graça de Deus. Deus não vai resistir à sua oração, vai atender o seu clamor. Por fim, deixa eu compartilhar uma quarta oração irresistível para Deus. Se você pedir para ser fortalecido com o poder de Deus, Ele vai atender a sua oração. Se você pedir para Cristo habitar no seu coração, Ele vai atender a sua oração. Se você pedir para conhecer e compreender o amor de Cristo, Ele vai atender a sua oração. E tem uma outra oração que é irresistível para Deus, quando nós pedimos para que nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Quando você dobra o seu joelho e diz assim: Pai, enche-me com o Teu Espírito Santo. Sabe o que Deus faz? Deus derrama o Espírito Santo sobre você. Paulo usa uma expressão forte aqui, no verso 19, ele diz: conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, e eu peço também para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Para que toda a plenitude de Deus venha sobre você, para que você seja cheio da presença de Deus, para que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Crentes cheios do Espírito Santo de Deus mostram Deus onde quer que eles estão. Eu reconheço alguém que é cheio do Espírito Santo de Deus. Eu reconheço pelo seu jeito de falar. Eu reconheço pelo seu jeito de se relacionar com outras pessoas. Eu reconheço pela forma com que ele se dedica ao seu trabalho. Eu reconheço pelas suas expressões de amor e compaixão. A gente consegue perceber quem é alguém cheio do Espírito Santo de Deus. Mas, meu irmão, lamento lhe dizer, a gente também consegue reconhecer quem não tem o Espírito Santo de Deus. Eu digo isso com todo carinho, né? De repente você está achando que está fazendo uma figuração perfeita, de repente você está pensando: pô, as pessoas devem achar que eu sou cheio do Espírito Santo. Meu irmão, porque pelos seus frutos a gente sabe que tipo de árvore é você, né? E se o Espírito Santo não corre dentro de você como o sangue que corre nas nossas veias, você nunca vai poder ser aquela pessoa que Deus quer que você seja. Eu me lembro de uma ocasião em que uma pessoa ficou possessa por um espírito nessa igreja, num culto, caiu endemoniada. E nós fomos orar por essa pessoa. Quando o culto acabou, um grupo de pessoas foi ali orar. E tinha outras que saíram daqui assustadas, daqui não quiseram nem ficar, né? E alguns olhavam com a cara assim, né?
o olho arregalado, e outros saíam de perto, falavam, não vou nem ficar perto aí. Mas eu vou te dizer, se você não é cheio do Espírito Santo de Deus, não é bom você ficar perto mesmo não. O que você precisa é pedir a Deus, Senhor, encha-me do teu Espírito, para que eu seja cheio da tua graça, e para que os demônios se dobrem diante da autoridade de Jesus Cristo. Porque quem é cheio do Espírito Santo não tem medo do diabo. Quem é cheio do Espírito Santo não tem medo de demônio. Quem é cheio do Espírito Santo sabe da promessa do Senhor de que as portas do inferno não podem prevalecer sobre a igreja. Quem é cheio do Espírito Santo sabe que recebeu uma missão do Senhor, e parte dessa missão é ir até o reino das trevas e resgatar aqueles que estão presos lá. Ô pastor, mas como é que eu vou fazer isso? Dobra o seu joelho hoje e diga, Senhor, encha-me com teu Espírito. Eu quero ser tomado pela plenitude de Deus. Se Paulo pediu isso para os Efésios, eu peço isso para mim hoje, Senhor. Eu quero ser tomado pela plenitude de Deus. Eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus. Sabe o que vai acontecer? Deus vai atender a sua oração. E você vai ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, que fala com autoridade, que anuncia com a autoridade do Espírito Santo. Alguém que vive uma vida de acordo com o projeto, com o propósito de Deus. Alguém que vive uma vida que comunica com o que você fala, com o que você faz, com como você trabalha, comunica que você é filho de Deus. Meu irmão, se você fizer essa oração para Deus, Deus não vai resistir à sua oração. Que tipo de oração você tem feito? Quando você dobra os seus joelhos, se é que dobra, o que você pede para Deus? Eu te convido a fazer essas 4 orações para Deus nessa noite e ver Deus atendendo a cada uma delas na sua vida. Vá de joelhos até a presença do Pai, aprenda essas 4 orações irresistíveis e faça essas orações. E por fim, quero encerrar a nossa conversa hoje, compartilhando com você uma terceira dica a respeito de oração. Abasteça a sua vida de oração com fé. Abasteça a sua vida de oração. Porque de repente você é alguém que até ora, mas sabe aquela oração xoxa, sabe como é que é? A oração que você ora, mas você não acredita de verdade que Deus vai atender aquilo. Eu já falei também sobre isso com vocês aqui. A gente não conta de verdade com a ideia de que Deus pode atender a oração. Deus pode atender a oração, meu irmão. Sabe o que você precisa? Você precisa de fé na sua vida de oração. Você precisa desse combustível. Quando você encher a sua vida de oração de fé, aí você vai ver o seu coração queimando na presença de Deus. Você precisa de fé. E caso você não tenha fé suficiente, eu quero ler para você mais uma vez a doxologia. A doxologia é um hino de louvor. A doxologia feita pelo apóstolo Paulo no final desse texto, os versículos 20 e 21. Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Quando eu leio isso, meu irmão, a minha fé abastece a minha vida de oração, e eu creio de verdade que Deus pode fazer muito além do que aquilo que eu peço, muito além do que aquilo que eu penso. Então, meu irmão, creia que não há nada impossível para Deus. Não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Não há nada impossível para Deus. O nosso Deus é o Criador do céu e da terra, o dono de toda a prata, de todo o ouro. Não há impossíveis para Ele. Mas pastor, eu cheguei a um ponto do meu relacionamento com os meus pais que não tem mais volta. Algo se quebrou ali, feridas profundas, eu não consigo me relacionar mais com os meus pais, eu não consigo amá-los mais. Peça a Deus, não há impossíveis para Deus. Ele pode restaurar o seu relacionamento com seus pais. Pastor, meu casamento chegou a um ponto sem volta. A gente se maltrata, a gente se agride, houve uma traição no meu casamento, chegou a um ponto sem volta, está quebrado, não tem mais o que fazer.
Dobre o seu joelho e peça a Deus, porque Ele pode restaurar o seu casamento. Pastor, estou vivendo uma crise grande na minha casa, uma crise financeira enorme. Eu tomei atitudes irresponsáveis, eu me endividei, ou eu fiquei desempregado, a situação foi além de onde eu poderia ir. Eu creio que não há mais solução, pastor. Dobre os seus joelhos, porque Deus pode restaurar também a sua condição financeira. Pastor, eu tenho um caso de doença na minha família, e a gente tem acompanhado com os médicos, e nada acontece. E aquele quadro não muda, aquele quadro continua, e a gente já perdeu a esperança, a gente acha que nada mais pode vir a tratar daquela pessoa querida nossa. Meu irmão, dobre os seus joelhos e peça a cura a Deus, porque o meu Deus ressuscita mortos e pode curar qualquer doença. Creia que não há nada impossível para Deus, não há nada impossível para Ele. É óbvio, meu irmão, entenda bem o que eu estou querendo dizer. É claro que eu não estou falando para você que Deus vai atender a todas as suas orações do jeito que você está pedindo. É claro que não é isso que eu estou querendo dizer. Deus deseja que nós sejamos maduros para entender que Ele ouve e responde a toda a oração, mas nem sempre atende como a gente pede. Você lembra daquela lição que a gente aprendeu lá com a professora na escola dominical, pequenininho, e não deve esquecer nunca. Deus tem 3 respostas à oração. Quais são? Sim, não e espere. Ele sempre responde a toda a oração. Às vezes ele responde, sim, eu vou lhe dar isso que você está pedindo. Às vezes ele responde, não, eu não vou lhe dar isso que você está pedindo. Não é o melhor para você. Eu tenho algo melhor para você. Não é isso. E às vezes Deus diz, espera, agora não é a hora. Espera, no momento certo a gente volta a conversar sobre isso. Mas Deus sempre responde a oração. E você só vai descobrir qual é a vontade do Pai, você só vai descobrir qual é o desejo dEle quando você se envolver com Ele em oração, quando você dobrar os seus joelhos na presença dEle e dizer, Pai, eu creio que não há impossíveis para o Senhor, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer isso. Então Deus, no nome de Jesus Cristo, atende o meu clamor, ou me mostra qual é a direção que o Senhor tem para mim. Meu irmão, entenda que Deus pode fazer muito mais do que a sua oração diz, muito mais do que ela. No ano passado, quando nós estávamos fazendo os nossos planos para esse ano, planos, projetos, a gente estabelece alvos, né? A gente sabe que é Deus quem faz com que esses alvos possam ser cumpridos ou não, mas a gente estabelece alvos e metas para que a gente possa avaliar isso depois, né? E aí nós oramos e estabelecemos uma meta. Eu pedi a Deus, Senhor, eu gostaria que nós recebêssemos pelo menos 24 novos membros no ano de 2013. Eu pedi isso ao Senhor. Quem estava na reunião de planejamento lembra que a gente colocou esse alvo, né? E eu orei, Deus, a nossa igreja precisa crescer. Eu louvo ao Senhor porque ela tem crescido. Ao longo dos anos ela tem crescido. No ano passado nós recebemos mais de 40 membros, né, juntando a congregação e a igreja aqui. Eu disse, Senhor, eu peço isso ao Senhor, nos dê pelo menos aí numa média de 2 novos membros por mês, né? Eu sei que é pouco, mas assim, nos dê pelo menos 24 novos membros no próximo ano. Dobrei os meus joelhos e pedi isso ao Senhor, crendo que Deus ia atender a minha oração. A gente fez uma conta ontem. Ao final do primeiro semestre, nós vamos receber 24 novos membros aqui na nossa igreja. Porque Deus pode fazer muito mais do que a sua oração diz. Deus pode fazer muito mais do que a sua oração diz. Meu irmão, não sei quanto a você, mas quando eu leio isso, quando eu vejo o que a palavra de Deus nos diz, quando eu vejo o que Deus nos revela em sua palavra a respeito de um Deus que pode fazer muito mais do que eu peço, do que eu penso, o meu coração se enche de fé. E eu creio que eu posso dobrar o meu joelho na presença de Deus e não há nada que seja impossível para Ele. Eu creio que eu posso ter poder na minha oração. E aí eu aproveito para falar a respeito disso. O que é uma oração poderosa? Oração poderosa é aquela que está em sintonia com a vontade de Deus. Isso é uma oração poderosa.
Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, conforme o poder dele. Eu não tenho poder na minha oração por causa de mim. A minha oração vai ser poderosa se o poder vier dele. Oração poderosa é aquela que está em sintonia com a vontade de Deus. Meu irmão, quando você reconhece qual é a vontade de Deus, Deus quer curar alguém, e você diz, Senhor, cura essa pessoa. Quando a sua oração está em sintonia com a vontade de Deus, sabe o que acontece? Aquela pessoa é curada no nome de Jesus. Agora não adianta você ficar, Senhor, cura essa pessoa, e Deus está dizendo, meu filho, eu não quero curar, pelo menos não agora, não é esse o momento. Não adianta, você não está com uma oração em sintonia com a vontade de Deus. Você precisa ter mais intimidade com Deus para entender o que é que Deus está dizendo para você. Meu filho, eu quero outras coisas, você não está entendendo agora, essa não é a minha vontade, descansa na minha vontade. Você tem oração, você tem poder na sua oração, você só terá poder na sua oração se você estiver em sintonia com Deus, se você estiver perto com Ele. Como é que eu faço isso, pastor? Lembra daquela oração irresistível? Dobra o seu joelho e diz, Senhor, que Cristo habite em meu coração. Aí você vai ter sintonia com Deus. E por fim, meu irmão, quero te dividir com você, compartilhar com você uma última lição a respeito disso. Onde é que está esse poder de Deus? Será que vem um raio? Será que vem uma bola de fogo? Como é que é esse negócio de poder de Deus? Lembre-se, o poder de Deus opera em nós, é isso que a palavra de Deus diz. Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Você é o instrumento da realização da vontade divina, meu irmão, você. Pastor, eu estou no meio de uma situação complicada financeira, eu estou pedindo a Deus para me ajudar, e Deus não me ajuda. Meu irmão, o que você acha que Deus vai fazer? Você acha que Deus vai abrir o banco do céu, né? E vai ali, vai cair uma moedinha de ouro? Você acha que é assim? Você é a resposta da sua oração. Vá trabalhar, vá se aperfeiçoar, vai ser a melhor pessoa para sair da sua situação complicada. Deus opera em nós. Pastor, não aguento mais minha mulher, pastor. Não aguento mais. Eu chego em casa, já tem uma panela ali. Ah, que bonito, a panela de comida, não uma panela para ela arremessar em cima de mim, né? Quando eu chego em casa. Não é sério, não aguento mais aquela mulher. Eu acho que eu vou chegar em casa, né? Ah, ela vai me receber. Eu sempre achei isso, que eu ia casar, pastor. Ela ia me receber cheirosa em casa, penteadinha, aquela coisa toda. Quando eu chego e falo, o que você acha? Acabei de chegar do trabalho agora, você quer que eu tenha penteadinha? Tá, pastor, com o cabelo aqui, o outro para cá, eu não aguento mais, é um negócio que eu olho ali e fico com medo. Quando ela levanta a mão, pastor, para falar alguma coisa em mim, chega, dá para ver os cabelos assim debaixo do sovaco, é um problema, porque ela está sem tempo até para fazer ali aquela higiene pessoal, está triste, pastor. Não aguento mais minha mulher, pastor. Eu acho que eu vou ter que me separar, pastor. Minha mulher não me ama mais. E aí você fala, meu irmão, ora, você está orando? Eu estou orando, pastor, eu peço. Senhor, abençoa aquela mulher. Cuide daquela mulher, Deus. Me ajuda, Pai, ela entender a importância de um presto-barba. Senhor, abençoe de um aparelho de barbear. Como é que chama? Mulher é outro nome, né? É presto, enfim. Me ajuda, Senhor, aquela mulher entender a importância disso, né? Está orando, meu irmão? Tá? E Deus não está respondendo? Não. Claro que Deus está respondendo. Deus está dizendo para você, você é a resposta. Trate a sua esposa com mais carinho, ame mais a sua esposa, seja mais presente, seja o marido que você tem que ser e não está sendo. Deus opera o seu poder em nós. Na maior parte das vezes, a maior parte das orações tem a sua resposta na nossa própria vida. Nós somos a resposta das nossas orações na maior parte das vezes. Mas eu sei, tem algumas vezes em que nenhum ser humano pode fazer algo. Quando uma doença é incurável, quando uma situação chegou realmente a um ponto limite, nenhum ser humano pode fazer mais nenhuma coisa. Nesse momento, creia, você serve a um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pede ou pensa. Não há impossíveis para Deus. Abasteça a sua vida de oração com a fé. Como é que você anda ultimamente? Já pensou sobre isso? Do ponto de vista espiritual, como é que está a sua vida com Deus?
Se você tivesse que fazer uma análise, uma avaliação sobre a sua própria vida, o que você diria? Eu estou forte espiritualmente, eu estou fraco espiritualmente. Eu consigo acordar todo dia com ânimo, com energia para enfrentar a minha luta, porque eu sei que Deus está do meu lado, ou não? Eu me abato facilmente, eu tenho dificuldade para lidar com as minhas questões, porque eu não sinto Deus do meu lado. Se você está fraco, meu irmão, lembre-se que a oração é o alimento da alma. Eu te convido hoje a dobrar o seu joelho diante de Deus e dizer: Senhor, alimenta a minha alma. Pastor, mas minha luta é muito grande. Pastor, eu tenho grandes desafios. Pastor, é complicado demais. Meu irmão, lembre-se do que a palavra do Senhor disse nessa noite. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ele pode fazer infinitamente mais do que você está imaginando.